E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre cálculo estequiométrico e depois a gente vai ter uma outra aula sobre cálculo estequiométrico com seus casos especiais, que são reações consecutivas, pureza, rendimento, ok? Vem na sequência dessa aí, tá? Bom, então olha, o que a gente precisa saber para resolver um cálculo estequiométrico? Então, numerei aqui as regras básicas, tá? A primeira coisa é escrever a equação química que está mencionada no problema. Nem todas as questões você vai precisar fazer isso. Tem questões que fornecem a equação, tá? Então, se a equação vier, ok. Se ela não vier, você vai ter que escrever, tá? Segundo passo é balancear ou acertar os coeficientes dessa equação, dessa reação química, tá? Por que isso é importante? Os coeficientes eles indicam a proporção em mols que existem entre os participantes da reação, tá? Então é a partir dessa quantidade em mols que a gente vai fazer todo o raciocínio. E aí, de novo, nem todas as questões você vai precisar balancear. Então você vai ver nos exemplos que eu vou fazer que tem problemas, tem questões que já fornecem a equação e tem questões que fornecem a equação já balanceada, inclusive, tá? Então você talvez não precise fazer nem a primeira etapa e nem a segunda etapa, tá? Então vai depender da questão. Mas a terceira não tem como fugir, tá? Que é estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo os coeficientes da equação, que poderá ser escrita em massa, ou em volume, ou em mols, conforme as conveniências do problema, certo? Então, essas regras vão ficar mais claras a partir do momento que a gente for resolver as questões, tá? Mas antes da gente começar a resolução, eu preciso lembrar algumas coisinhas que são super importantes dos cálculos químicos, ok? Então, olha, a gente vai precisar disso aqui. 1 mol de uma substância X, ela pode ser representada pela sua massa molecular ou massa atômica expressa em gramas, certo? Então, repara aqui, olha, no exemplo, 1 mol de CO2 tem 44 gramas, que é a soma das massas do carbono e do oxigênio, que estão na tabela periódica, né? Que nas questões do Enem normalmente são fornecidas na questão, porque o Enem não fornece tabela, certo? Ok. Então, essa molécula aqui, CO2, né, 1 mol dela tem 44 gramas. Então, a massa molar dela é 44 gramas por mol. E como 1 mol tem sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né, que pode ser átomos também, repara aqui, ó, 1 mol de ferro, a massa do ferro é 56 gramas, então a massa atômica dele é 56 gramas, como eu tenho 1 mol, né, 1 mol 56 gramas. E como o ferro é um átomo, né, então eu posso escrever aqui que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ok? Se essa substância for um gás, eu ainda posso dizer que 1 mol dessa substância tem 22,4 litros nas CNTP. Lembrando que CNTP são as condições normais de temperatura e pressão, que são, né, essas condições aqui, ó, temperatura 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, né, e a pressão é a pressão nível do mar, uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Ok? Então, são as coisas básicas aí dos cálculos químicos que a gente vai precisar para poder resolver as questões de cálculo estequiométrico. Então, muito bem, sem mais delongas, vamos lá fazer a primeira questão, certo? Então, olha, nessa primeira questão aqui, que é a questão do Enem, tá? Ele diz assim: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Ok, então tem a fonte aí, né? Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, e aí ele deu a fórmula C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar
para atender a meta diária apenas com esse gesto é D. E aí repara, a questão dá os dados, né? A massa do CO2, 44 gramas por mol, e a massa do butano, né, C4H10, que é 58 gramas por mol. Ok? Então, o que eu tenho que prestar atenção para resolver essa questão, né? Toda questão de cálculo estequiométrico, ele te fornece um dado e faz uma pergunta, certo? E aí, como é comum do cálculo estequiométrico, o dado é sobre uma substância e a pergunta é sobre a outra. Esse tipo de reação é o tipo de reação mais cobrado no Enem, que são as reações de combustão. Bom, então como que eu escrevo essa reação que a questão não forneceu, tá? Então, olha, é uma reação de combustão, né? Combustão do butano. Então, olha, eu vou escrever aqui, olha, o C4H10. Para ver combustão, preciso de O2, gás oxigênio. E aí, toda molécula que tem carbono e hidrogênio na molécula, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? O produto é sempre CO2 e água. Falando da combustão completa. Ok? Se for incompleta, aí pode dar o monóxido de carbono, né, que é o CO, ou ainda o carbono sólido. Tá? Mas o mais comum é a combustão completa. Então, olha, carbono e hidrogênio na molécula, o produto é sempre CO2 e água, e toda reação de combustão a gente precisa do O2, certo? Bom, nessa questão não precisaria da reação inteira, tá? Eu vou fazer o balanceamento inteiro, tá? Para dar uma lembrada nisso, ok? Mas a questão só trata do butano e do CO2, então poderia trabalhar com esses dois só, tá? Então, para fazer esse balanceamento, tem uma regra que se aplica muito bem aqui, né? Que é a regra do macho, tá? O que é legal nessa regra do macho? Seria uma ordem de balanceamento. Para essas questões, olha, eu não tenho metal, que é o M, nem ametal, que é o A. Eu tenho apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Então é interessante fazer o balanceamento com esses três átomos aqui, ok? Então, olha, começando do carbono, aqui eu tenho 4 carbonos e aqui no CO2 eu tenho um só, tá? Então, esses 4 carbonos eu vou colocar aqui e um carbono que tem aqui eu vou jogar para cá. Lembrando que esse 1 é opcional, né? Ele não afeta nada, tá? Então, você não precisaria colocar. Vou continuar o balanceamento pelo hidrogênio, ok? Aqui eu tenho 10 hidrogênios, então eu vou colocar aqui, olha, um 5, que vai multiplicar esse 2 para chegar a 10, certo? E por último seria a contagem dos oxigênios. Repara que aqui eu tenho 8 oxigênios nessa molécula, e aqui nessa aqui eu já tenho 5. Então teria um total de 13 oxigênios aqui depois da seta, tá? Então, para acertar o oxigênio, o número que multiplicado por 2 chega a 13, né? É 6,5 ou 13 meios, tá? Então, esse seria o balanceamento da reação inteira. Eu não preciso dessa reação inteira, né? Eu preciso de quem? A questão trata do butano e do CO2. Então, já tem a proporção aqui desses dois, tá? Ah, professor, então poderia simplificar este balanceamento para esta reação? Sim, você poderia pegar apenas o C4H10 e o CO2, tá? Partindo desses dois só, né? Seguindo o mesmo raciocínio, aqui se eu tenho 4 carbonos, aqui eu vou precisar de 4 também. E aqui no caso seria um só, né? Então repara que é a mesma proporção da reação completa, tá? Então poderia trabalhar só com esses dois também, fica mais simples, mais direto, né? Ok. Então, olha só, gente. Então, estou aqui com a reação, certo? Ou a parte dela que é tratada na questão e ela está balanceada. Então, esse é o primeiro passo, né? Lembrando que esses números aqui do balanceamento, né, o 1 e o 4, eles são a quantidade em mols da substância. E aí, então, o terceiro passo da resolução da questão, né, é montar a regra de 3, tá? Então, aqui, olha, como que eu monto essa regra de 3, né? Toda questão de cálculo estequiométrico fornece um dado e faz uma pergunta, ok? Então, olha, a gente vai reler a parte aqui, olha.
ele fala em considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária. Então, repara, a pergunta é sobre o butano. E repara que as opções, olha, elas estão em quilos. Então, na verdade, aqui eu quero saber a massa de butano em quilos que eu tenho que deixar de queimar para atingir a meta diária. Que meta diária é essa? Né? Então ele falou aqui em cima na questão, olha, o slogan da campanha era uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. Né? Então a pessoa deveria deixar de queimar 1 quilo de CO2. Então esse é o dado da questão, 1 quilo de CO2. Tá? Então essa é a regra de 3, né? A primeira linha da minha regra de 3, tá? E aqui a gente em cima, olha, a gente vai usar conforme os dados da questão. Então repara aqui, olha, que o dado da questão é a massa de CO2. Então aqui em cima eu também vou usar a massa de CO2. Lembrando que eu tenho 4 mols de CO2, tá? Então 4 vezes, que vai multiplicar a massa do CO2, tá? E a questão me deu que a massa do CO2 é 44 gramas por mol. Então eu vou colocar aqui, olha, 44 gramas. Certo? Ah, professor, então aqui você está em quilo e aqui você está em grama. Vai dar problema? Não, não vai dar problema, tá? Não tem problema você deixar essa linha em grama e essa linha aqui em quilo, ok? Essa resposta vai sair em quilos, vocês vão ver, ok? E aqui no caso, olha, a pergunta é sobre a massa, né, do butano em quilos, ok? Como é massa, aqui em cima eu também vou usar massa. Se a pergunta fosse o volume em litros, aqui em cima eu usaria o volume em litros. Se a pergunta fosse a quantidade de matéria, né, a quantidade em mols, aqui em cima eu usaria mol, tá? Como ele está perguntando a massa, aqui em cima também eu vou usar massa, ok? Então a questão me deu a massa, né, do butano, 58 gramas por mol. Como é um mol só, tá? Então já está pronto aqui, ok, gente? Então essa é a regra de 3 para resolver essa questão. Agora é simples, multiplica em cruz e iguala, certo? Então seria x vezes 4 vezes 44 igual a 58 que multiplica 1. 58 vezes 1, ok? Obviamente, né, você pode armar essa regra já direto, né? Então, olha, x igual a 58 vezes 1, 58, né? 4 vezes 44 está multiplicando. Olha, já vou fazer essa conta. 4 vezes 44 está dando 176. Eu fiz as contas aqui previamente para ficar mais rápido, tá? Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aí 58 dividido por 176 vai me dar 0,329, que é aproximadamente 0,33 quilos, ok? Então, grama, grama, quilo, quilo, tá? Então, a resposta dessa questão, estamos aqui com a letra B. E agora a gente vai para a segunda questão. Então, ele fala assim, objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre... Então, olha, reação não balanceada, ok? Toma cuidado com isso então, certo? Então, ele forneceu a reação para a gente, não está balanceada. Repara aqui, ó, eu tenho 2 pratas aqui, né? E aqui eu tenho uma só, né? Aqui eu tenho 1 enxofre, aqui eu tenho 3, certo? Então vamos ter que balancear essa reação, tá? Deu as massas molares, né, da prata e do enxofre, ok? E aí, olha, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S é, tá? Então, tem sempre nessas questões um dado e uma pergunta, ok? Vamos tentar identificar qual é o dado e qual é a pergunta para a gente começar a pensar na nossa regra de 3, tá? Então, olha, ele fala, utilizando o processo descrito, né, que está descrito aqui na reação, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém
2,48 gramas de Ag2S. Tá? Então, repara aqui, olha, eu tenho o dado da questão, que é a massa de Ag2S. E ele quer saber a massa de prata metálica, ok? Essa é a pergunta, né? A massa de prata metálica. E o dado para você calcular isso está aqui, olha, 2,48 gramas de Ag2S, tá? Então, são esses dois aqui que estão trabalhados na questão, o Ag2S e a prata metálica, certo? Essa reação não está balanceada, então a gente pode fazer o balanceamento inteiro, até para dar uma treinada, ou eu posso simplesmente, né, pegar esses dois para resolver. Tá? Eu vou fazer o balanceamento inteiro, até para a gente dar uma lembradinha no balanceamento, tá? Mas se você quiser de forma mais direta, mais rápida, é só você pegar esses dois aqui para resolver a questão. Tá? Então, olha, reescrevendo aqui a reação, Ag2S mais Al está formando Al2S3 mais a prata metálica, Ag, certo? Eu vou começar o balanceamento pelo enxofre, que tem índice 1 e índice 3. Né? A gente escolhe os elementos que têm índices maiores. Então, esse 3 do enxofre vem para cá e o 1 desse enxofre vai vir para cá. Continuo o balanceamento pelo alumínio. Aqui eu tenho 2 alumínios, aqui eu tenho só, então vou precisar botar um 2 aqui, ok? E finalizo pela prata. Aqui eu tenho 6 pratas. E aqui então, como só tem uma, eu vou precisar colocar um 6 aqui, tá? Então esse é o balanceamento inteiro da reação. E aí, como a questão trata apenas do Ag2S e do Ag, né? Então repara aqui, olha, eu estou com a proporção de 3 de Ag2S para 6. Ora, você pode perceber que dá para simplificar isso, né? Então, poderia simplesmente, olha, colocar Ag2S e Ag aqui. Como é 3 e 6, eu posso utilizar 1 e 2, né? A proporção 1 para 2. 1 mol de Ag2S para 2 mols de prata, ok? Então, tá aí a reação balanceada. Vamos dar prosseguimento, então, olha, montando a nossa regra de 3, lembrando aí qual que é o dado e qual é a pergunta. O dado, então, foi a massa de Ag2S, 2,48 gramas. Vou colocar aqui embaixo do Ag2S, tá? Como aqui ele me deu a massa, né? Aqui em cima eu também vou utilizar a massa, tá? A massa do Ag2S não está pronta, mas ele me deu a massa da prata e do enxofre. Então, a gente vai calcular essa massa aqui, olha, separadamente, né? 108 é a massa do Ag, vezes 2, tá? Porque são 2 pratas, mais a massa do enxofre, que é 32. Ora, 108 vezes 2 dá 216, mais 32, eu vou ter aqui a massa de 248 gramas. Ok. Olha, tá bonita aqui essa proporção, né? Muito bom. Ok, galera. Então aqui, olha, a pergunta foi a massa de prata metálica, né? Então X aqui, olha. E repara que essa massa aqui, as respostas estão em grama. Então aqui, ó, grama, né? Então isso aqui é massa, que em cima também vou usar massa, com o cuidado que são 2 mols, tá? Então 2 vezes a massa da prata, que a questão me deu, é 108 gramas por mol. Ok? Então, uma regrinha de 3 simples, tá? A gente pode armar essa regra ou simplesmente pensar aqui nessa proporcionalidade, né? Repara que 2,48 é 100 vezes menor que 248. É como se eu estivesse pegando 248 e dividindo por 100. Tá? Então, esse valor aqui, que é 2 vezes 108, né? Que é 216, ok? Então, o x aqui, olha, também vai ser 100 vezes menor, vai acompanhar essa proporção que está aqui desse lado. Então, 100 vezes menor, no caso, seria 2,16 gramas, ok?
Mas se você não enxergar essa proporcionalidade, então é regra de 3, né? Multiplica em cruz e iguala, tá? Seria x vezes 248, vou deixar armado aqui no cantinho, igual a 2,48, que multiplica 2 vezes 108, tá? Então, fazendo essa conta, você vai chegar no mesmo valor, que é 2,16 gramas, que é a nossa letra D. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham entendido. Se precisar, dá uma pausa, volta um pouquinho, dá uma reassistida, tá? É sempre bom para fixar, né, o passo a passo da resolução da questão. Ok? Então, galera, vamos para a próxima questão aí, que é do Enem 2011, tá? E aí, nessa questão, ele fala assim: o peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Então, se você não lembra, o peróxido de hidrogênio é o nome químico da nossa famosa água oxigenada, que está aqui, olha, né? Logo, primeira substância da reação. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Então, repara, a gente tem a reação da água oxigenada com permanganato de potássio em meio ácido, né, ácido sulfúrico, está formando gás oxigênio, sulfato de manganês, sulfato de potássio e mais água. Certo? Uma reação enorme, mas ela está escrita e balanceada. Repara aqui, ó, nós temos todos os coeficientes estequiométricos, tá? Aí é mais tranquilo, né? Já pensou se a gente tivesse que balancear essa reação inteira? Ia dar trabalho. Dá para fazer, mas ia dar trabalho, né? Então, olha, de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio que é necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Já estou sublinhando aqui porque a gente tem sempre que estar ligado no dado e na pergunta da questão, né? Então, todo cálculo é isso. Tem um dado e tem uma pergunta, né? Então, repara, olha, ele perguntou aqui a quantidade de permanganato de potássio que é necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Esta quantidade de permanganato de potássio, repara aqui nas opções da questão, né? Ela está em mol, tá? Toda vez que o dado ou a pergunta é em mol, é mais fácil para a gente. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico já é a quantidade em mols. Então, repara, nessa questão, ele está perguntando a quantidade de permanganato de potássio e eu já tenho essa quantidade aqui, olha, em mols, 2 mols, tá? Bom, então resolvendo aqui, armando a nossa regra de 3, né, eu vou separar as duas substâncias que estão sendo trabalhadas na questão, que é a água oxigenada, né, 5 mols de água oxigenada, com os 2 mols de permanganato de potássio, né? Montando a nossa regra de 3, a pergunta é a quantidade de permanganato de potássio. Repara que essas quantidades aqui, olha, estão em mol. Então, eu vou precisar aqui calcular x mols de permanganato de potássio, certo? Como aqui é mol, aqui em cima eu vou usar mol. E já tem a quantidade aqui em mol. Tá? 2 mols está aqui na reação, certo? E aí, olha, qual é o dado da questão, né? A questão fala em 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Então, repare, esse dado ele não está pronto, né? Eu não estou pegando uma quantidade certinha. Estou pegando 0,1 mol de peróxido de hidrogênio. Estou pegando 2 mols de peróxido de hidrogênio. Ele está pegando uma alíquota, uma amostra, tá? Que são 20 ml desta solução 0,1 mol por litro. Então, quantos mols eu tenho, né, em 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro? Tá? Vou precisar dar uma trabalhada nesse dado. Olha. Então, a solução é 0,1 mol por litro. Então, significa que eu tenho 0,1 mol em 1 litro. Né? Então, eu peguei aqui, olha, 20 ml
Lembrando que 1 litro são 1000 ml. Tá? Então, se eu pego 20 ml, quantos mols eu tenho? Vou botar aqui N. É uma regrinha de 3, tá? Multiplica em cruz e iguala. Então, seria N que multiplica 1000, ok? Então, esse 1000 depois ele vai passar dividindo, certo? 20 vezes 0,1. 0,1 vezes 20, ok? Então, esse N vai dar, olha, 0,1 vezes 20 vai me dar 2 dividido por 1000, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 mol. Ok? Então, esse é o dado, essa é a quantidade de mol que existe, né, em 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro. Tá? Então, esse é meu dado aqui, eu tive que pré-trabalhar ele, né, para poder resolver essa questão. Ok? De qualquer forma, esse dado está em mol, então aqui em cima eu também vou usar mol. 5 mols. Então é isso, gente. Feito isso, é só fazer a regrinha de 3, né? Armar e resolver, tá? Então, x que multiplica 5, x vezes 5, igual a 2 que multiplica 2 vezes 10 a menos 3. Ok? 2 vezes 10 a menos 3 que multiplica o 2, tá? Então, olha, trabalhando esses dados, né? X igual a 4 vezes 10 a menos 3 e o 5 passa dividindo, ok? 4 dividido por 5, 0,8 vezes 10 a menos 3 mol, tá? Repara que não tem isso aqui, né? Eu tenho 8, 10 a menos 1 e 8, 10 a menos 4, porque o Enem costuma colocar as opções em notação científica, ok? Então, para passar essa vírgula para cá, ó, ficar 8 aqui, né? Eu vou deixar aqui 8, que multiplica 10 a menos 4, né? Eu preciso botar mais um zerinho aqui, já que eu andei uma casa com essa vírgula. Então, 8 vezes 10 a menos 4 mol, em notação científica, que é a nossa letra D. Bom, galera, então foi isso na aula de hoje. Se precisar dar uma reassistida, né, para rever essa resolução, ok? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários e a gente vai tentar responder, certo? E espero vocês na próxima aula sobre cálculo estequiométrico com pureza, rendimento e reações consecutivas. Até lá e fiquem com Deus.